Da cruz nasce vida. Da cruz nasce vida. Esta é uma verdade que transforma o nosso coração. Este é um confronto da nossa vida com uma pessoa que pode mudar radicalmente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de construir a nossa vida, a vida da nossa casa. Esta é uma verdade que continua a ser verdade e relevante nos nossos dias, nos dias em que nós estamos a viver. E Deus nos guarde, se como filhos de Deus ou como igreja, algum dia, por um segundo que seja, ou um milésimo de segundo, desviarmos os nossos olhos da pessoa de Jesus Cristo. Abram comigo em Lucas capítulo 23 e vamos ler do versículo 44 até ao versículo 47. Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 44 e vamos ler até ao versículo 47. Eu acredito que estas palavras que nós vamos ler refletem a vida de alguém que estava posicionado aos pés da cruz e que tem uma revelação absolutamente extraordinária de quem Jesus Cristo era. E diz assim o texto, no momento, e o contexto é a crucificação de Jesus. Jesus estava a pagar um preço elevadíssimo por aqueles que estavam a assistir, mas também pela minha vida e pela tua vida. Ele não merecia estar naquela cruz, ele não era merecedor daquilo que lhe estava a acontecer, mas quando ele veio a esta terra, ele já veio com um plano e já veio com um compromisso. Eu vou dar a minha vida para trazer salvação a toda a humanidade. E neste contexto em que ele está na cruz, diz o seguinte, versículo 44, era quase meio-dia, quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. A cortina do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. Ao ver isto, o oficial romano que ali estava deu glória a Deus, clamando: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Sermos capazes de encontrar esperança no meio de uma dor profunda não é tarefa fácil. Sermos capazes de nos levantar no meio do caos é uma habilidade que requer perseverança. Eu acho que não há necessidade de colocar a questão se alguém já sentiu dor. Obviamente que, independentemente do nível ou da profundidade da dor que possamos ter sentido, já todos nós sabemos o que é dor, seja dor física, seja dor, se calhar, emocional, seja aquilo que for. E há alguns anos atrás, em conversa com alguém, a pessoa dizia-me que por mais duro que fosse verbalizar estas palavras, ou verbalizar esta ideia, estas palavras que eu vou dizer e que ela pronunciou na altura, ela disse o seguinte: o melhor que poderia ter acontecido ao seu casamento foi o seu marido ter tido um AVC. Para nós pode ser estranho escutar isto. Como assim? Alguém pode pronunciar ou verbalizar que o melhor que pode ter acontecido na sua vida foi o seu marido ter tido um AVC. E obviamente que nós, sem contexto, nós podemos e somos super rápidos a julgar seja aquilo que for. A começarmos a levantar questões, sejam elas quais forem. Mas eu conheço o contexto desta história. Ao escutar estas palavras, eu consigo entender perfeitamente o que esta mulher, já com filhos crescidos, já de uma certa idade, eu consigo entender o que ela disse. E ela disse: foi o que Deus usou para salvar o nosso casamento. Por mais que nos custe aceitar coisas, situações, momentos que são difíceis na nossa vida, eu sei que por alguma razão isto era o melhor que poderia ter acontecido. Porque Deus usa as coisas mais estranhas da vida, as dores mais profundas da vida, para muitas das vezes gerar vida e restauração desses mesmos lugares. O que me leva a perguntar: como conseguimos nós encontrar propósito no meio de uma dor tão profunda? Como é que eu e tu conseguimos, numa dor
tão dolorosa, alguma coisa tão duro, encontrarmos esperança, propósito no meio disso. É interessante que, se nós estudarmos acerca desta questão, a neurociência, ela explica que para vencermos padrões crónicos da dor emocional, a coisa mais eficaz a fazer é reativar a memória da dor. Parece contraintuitivo nós nos movermos intencionalmente em direção a uma memória emocional dolorosa, mas é precisamente isso que nos vai levar a um lugar de cura. Reativar voluntariamente a dor emocional permite que o nosso cérebro ele tenha o espaço necessário, e escutem isto com atenção, para recodificar o significado desse mesmo evento. Agora, ainda que isso possa acontecer numa esfera ou na esfera das nossas emoções, é insuficiente na esfera espiritual. Um grande pregador, talvez o pregador mais conhecido do século XX, Billy Graham, considerado um grande evangelista, ele um dia afirmou o seguinte: tudo nos falta quando Deus nos falta. Tudo nos falta quando Deus nos falta. O que revela que a nossa alma precisa de salvação, e a cruz e a ressurreição são prova disso mesmo. Mas tenho duas questões que eu gostava de colocar. A primeira é: como é que é possível que de uma cruz nascesse a maior esperança? A segunda questão é: como é que é possível que da maior dor alguma vez sentida por alguém, que foi a dor de Jesus naquela cruz, nascesse vida para todos nós? Por duas razões. Em primeiro lugar, por causa de quem morreu na cruz. É possível da maior dor ter nascido a maior esperança e a maior vida para todos nós por causa de quem morreu na cruz. Parece-nos que essa foi a conclusão que aquele oficial romano chegou junto daquela cruz, ao exclamar: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. O mesmo homem que tinha acabado de... Ouçam isto, entendam isto. O mesmo homem que tinha acabado de coordenar e executar a crucificação de Jesus foi o mesmo que momentos depois percebeu quem Jesus realmente era. O que é que nos faz, no momento, crucificarmos alguém e no outro nós reconhecermos o seu valor? O que é que nos faz, no momento, rejeitarmos Cristo e no outro nós reconhecermos quem Ele é realmente? Pode ser por falta de conhecimento, pode ser por imaturidade da nossa parte, podem ser experiências negativas que projetamos nos outros. Com este oficial romano foi o que ele viu. Diz-nos a palavra de Deus. Não foi este homem, isto é importante nós dizermos, não foi este homem que condenou Jesus. Não foi este homem que mandou matar Jesus. Provavelmente ele estava apenas a cumprir uma ordem que lhe tinha sido dada, ainda que pelo texto a gente possa entender ou subentender que ele estava até a ter, ele e todos os outros soldados, a ter algum prazer nisso, a ter alguma satisfação a fazer. Mas não foi ele que o condenou, não foi ele que o mandou matar, ele estava provavelmente apenas a cumprir ordens. Nós não sabemos também quantas crucificações deste oficial romano já tinha feito até àquele dia. A Bíblia não refere isso, mas sabemos que a verdade tão reveladora e profunda que proferiu denotou que algo diferenciado tinha acontecido naquele dia. Aquela não era mais uma crucificação. Aquele não era mais um momento doloroso de alguém na cruz. Aquele momento estava a ser diferenciado de todas as outras crucificações que aquele homem já tinha feito, de todas as ordens que já tinha cumprido. Naquele dia o sol deixou de brilhar, diz a palavra de Deus. A cortina do templo rasgou-se em duas, ao meio. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. As palavras de Jesus, que Jesus proferiu naquela cruz, não era normal para alguém que estava a ser crucificado. Para aquele oficial romano não foi apenas mais uma crucificação, havia algo de diferente, algo que captou a sua atenção, alguma coisa tinha acabado de fugir ao padrão habitual. Aquela não era mais uma cruz,
aquele não era mais um homem a ser condenado. Ele percebeu que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus que estava injustamente a ser crucificado. Ele percebeu isso. E ele percebeu junto à cruz. Não há poder na cruz, há poder na pessoa que morreu nessa cruz. A cruz em si só não tem poder. O poder que existe e que nós cantamos e não tem mal nenhum, que há poder na cruz. Há! Mas não é pela cruz em si, mas é por causa de quem morreu nessa cruz. E é por causa de quem morreu nessa cruz que é possível nascer a maior vida e a maior esperança para todos nós. É por causa de Jesus que essa cruz é para nós hoje um símbolo de vida e esperança. E aquele oficial romano percebeu isso. Tudo o que viu foi muito mais do que um cenário que apenas captou a sua atenção. Foi um momento que lhe trouxe revelação. Algo que só Deus poderia trazer. Essa revelação à sua vida. Eu acredito que mesmo aquilo que nós já celebramos e é tão bonito, gente que foi batizada, que é sinal que um dia entregaram a sua vida à cruz, a Cristo, que compreenderam esta mensagem, esta vida que nasce da cruz, é um símbolo de que ainda hoje o Espírito Santo age e que a salvação é necessária para todos aqueles que estão nesta terra. Em segundo lugar, da cruz nasce vida porque houve um túmulo que ficou vazio. Não foi só uma cruz que ficou vazia, mas houve um túmulo que ficou vazio. A Bíblia conta-nos que depois de morrer o corpo dele foi colocado num túmulo que foi tapado com uma grande pedra. Acredito que a grande maioria de nós conhece esta história e se conhecemos esta história que nós possamos ter esta imagem na nossa mente e ao passar por ela novamente, nós possamos louvar Jesus com gratidão no nosso coração. Perceber que ele foi colocado num túmulo, que uma grande pedra foi colocada para tapar a entrada desse túmulo. Diz-nos também, no texto da Palavra de Deus, que no domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres levaram perfumes, como também era habitual na cultura da época, que tinham preparado e foram até ao túmulo. E quando lá chegaram, viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha sido removida para o lado. Elas entraram, não encontraram o corpo de Jesus. E foi então nesse momento que viram dois homens de pé, junto delas, e elas baixaram o seu rosto. E cheias de medo, elas escutaram aquilo que aqueles anjos lhe disseram. E o que eles disseram foi o seguinte: porque procuram entre os mortos aquele que está vivo? Porquê é que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Qual a razão de vocês virem a este lugar quando vocês, isto foi-vos dito, que ele haveria de ressuscitar? E eles acrescentam, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como quem diz, não vale a pena estar à procura. Ele está vivo. Não se lembram. E há pessoas aqui que precisam de ser relembradas desta mensagem. Eu não estou a dizer que tu nunca aceitaste Jesus, porque provavelmente tu já o fizeste. Mas há momentos na nossa vida e constantemente nós precisamos de ser confrontados com a cruz, como aquele oficial romano foi, confrontados com um túmulo vazio, como estas mulheres foram. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se Jesus ainda estivesse pregado numa cruz e ainda estivesse no túmulo. Deixa-me relembrar-te do seguinte ao dizer-te pela primeira vez: a cruz está vazia e o túmulo está vazio. Da cruz nasce vida, da cruz há esperança, por causa da pessoa que morreu na cruz, sim, que foi colocado num túmulo, sim, mas que não está mais lá. Ele não apenas está junto do Pai no céu porque Ele subiu, mas Ele deixou o Espírito Santo na nossa vida para sermos relembrados disso. Ouçam, constantemente, para que no nosso coração haja gratidão constante por aquilo que Ele fez por nós. Então não se lembra do que Ele vos disse? Será que tu já te esqueceste quando foste confrontado pelo Evangelho pela primeira vez? De que de facto Jesus ressuscitou? Será que as tuas orações refletem isso? Um Deus que está vivo? Será que as tuas ações refletem um Deus que está vivo? Será que o teu louvor e a tua adoração têm refletido um Deus que está vivo? Quantos de nós, se calhar, precisam de se posicionar aos pés da cruz como este oficial romano fez?
e perceber novamente que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aquele que haveria de vir, morrer e ressuscitar. Elas então lembraram-se daquelas palavras. Quando eles lembram, pois é. E os anjos, pois é. Como às vezes pessoas que chegam até nós para serem aconselhadas e às vezes nós só temos que fazer uma coisa, de os relembrar. Relembrar destas verdades, relembrar destas coisas. E as pessoas, pois é. É exatamente isso. É exatamente essa a verdade que continua a ser verdade. É interessante que elas foram ao túmulo à espera de encontrar o corpo de Jesus, ainda que Jesus lhes tivesse dito que iria ressuscitar. Quem de nós iria ter com alguém a um sítio sabendo de antemão que a pessoa não ia comparecer? Ninguém ia perder tempo com isso. Só vai ou quem não sabia ou quem se esqueceu. Porque ninguém o iria fazer. Antes de morrer, Jesus tinha-lhes dito que iria ressuscitar e que se iria encontrar com eles na Galileia. Por isso é que no Evangelho de Marcos acrescenta este detalhe. Quando aqueles anjos falam com aquelas mulheres que foram ao túmulo, vão avisar Pedro, diz o texto, e os outros discípulos e digam-lhes: Ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o hão de ver, como Ele vos tinha dito. Ele vai ressuscitar. E Ele vai se encontrar com vocês na Galileia, diz o texto. A questão é que, por vezes, para compreendermos o que se vai passar na Galileia, nós precisamos de compreender o milagre que aconteceu no túmulo. E há gente que seja a Galileia o que significar na tua vida e na minha vida, nunca se estão a encontrar constantemente com Jesus nessa Galileia, porque ainda não compreenderam a mensagem do túmulo e que o túmulo está vazio. E nós só iremos compreender o que se vai passar na Galileia e só nos iremos mover para lá quando verdadeiramente no nosso coração nós querermos e acreditarmos e vivermos sabendo aquilo que realmente foi o milagre que aconteceu naquele túmulo. Ainda que tenhas visto o corpo de Jesus que tenha sido ressuscitado, ainda que outros te contem que Jesus está vivo, tu precisas de ir à Galileia, mas tu precisas de compreender aquilo que aconteceu no túmulo. O nosso confronto não pode ser apenas com a cruz, mas com o túmulo vazio. Sem isso, nós nunca compreenderemos de forma completa a salvação conquistada por Jesus, por nós, naquela cruz e naquele túmulo. Muitas pessoas continuam a viver como se Jesus ainda estivesse na cruz e no túmulo. Mas eu acredito que Deus e o Espírito Santo querem dizer: basta. Hoje é um dia de colocar um ponto final nisso. E algo vai acontecer na tua vida, de transformador, na vida da tua casa. Deixa-me dizer-te o seguinte, e há pessoas aqui que precisam de escutar isto certamente. A tua casa não precisa mais de um ordenado melhor. A tua casa não precisa mais de umas férias melhor. A tua casa não precisa mais de uma casa melhor. A tua casa precisa de ti, cheio do Espírito Santo. É isto. Cheio da vida que nasce desta cruz. Cheio da esperança que nasce nesta cruz. O melhor que tu podes dar aos teus filhos não é aquilo que tu tens achado, entendido e querido dar. É uma vida profunda de relacionamento com o Espírito Santo. É o melhor que tu lhes podes dar. Aos teus filhos, à tua mulher, ao teu marido. Da cruz nasce vida e Deus quer fazer nascer nova vida no teu coração nesta manhã. Então não impeças que isso aconteça. A ressurreição de Cristo é a prova de que a morte e o pecado foram vencidos. De que aquilo que antes nos escravizava não escraviza mais. De que a morte foi vencida. De que aquilo que está morto em nós pode ganhar vida hoje mesmo. Não há poder no túmulo. Há poder na pessoa de Jesus que deixou o túmulo vazio. Não são símbolos, é por causa da pessoa. Deixa-me dizer isto. Vocês sabem qual é a melhor coisa de nós irmos para o céu? Não é o facto de já não haver mais lágrima, não haver mais dor, não haver mais nada disso. É o porque a pessoa de Jesus vai lá estar. Esta é a maior riqueza do céu.
quando aquilo que me move ao céu é apenas porque lá não vai haver mais lágrima, lá não vai haver mais dor, lá não vai haver mais isto, eu estou a motivar o meu coração a ir para o céu por razões egoístas. Um dia tudo isto vai findar. A minha principal razão é a mesma que eu tenho nesta terra. Ao seguir a Cristo, é por causa de Cristo. E ao ir para o céu é por causa de Cristo. Independentemente do que aconteça lá. É por causa da pessoa de Jesus Cristo. Há uma história na Bíblia acerca de um homem chamado Bartimeu, da cidade de Jericó, que era cego e que pedia diariamente esmola à saída da cidade. Diz a palavra de Deus e conta-nos que, a dado momento, ele ouviu dizer que Jesus estava a passar naquele dia e naquele momento exatamente naquela cidade. Então ele fez uma coisa absolutamente extraordinária. Ele era cego, ele não conseguia ver. Percebemos pelo texto que ele não tinha ninguém que o ajudasse de alguma forma a ir ter com Jesus. Então, não podendo, por causa de não ter visão, de fazer aquilo que qualquer um de nós fazia, tal como, por exemplo, na história de Zaqueu, ele fez, ok, Jesus está a passar, eu sou baixinho, mas eu vou correr, vou subir a uma árvore e eu vou fazer a minha parte. O que é que Bartimeu fez? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E muitas pessoas começaram a repreendê-lo e mandavam-no calar, mas ele, aquilo só lhe dava motivação para gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade ou tem misericórdia de mim e da minha vida. Então Jesus parou. Eu gosto da ideia de que a nossa voz e o nosso clamor faz Jesus parar. Gosto desta ideia e de que Ele nos escuta. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe: anima-te. Aqueles que antes o estavam a repreender e a mandar calar, estão agora a dizer: olha, anima-te, tenho boas notícias para ti. Afinal, nós estávamos... Eles não disseram isto, mas pensaram: ganda balde de água fria. Estávamos nós a mandar calar e agora Jesus está interessado em que nós possamos vir chamá-lo para se encontrar com ele. Então ele disse: anima-te e vem. E eles disseram a este homem: vem daí que ele está a chamar-te. E veja o versículo 50, diz o seguinte: o cego, de Marcos 10, diz o seguinte: o cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus, que lhe perguntou: que queres que eu te faça? E este homem, Bartimeu, respondeu: ó mestre, eu queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: está bem, a tua fé salvou-te. O que eu gosto desta ideia é que não apenas Jesus trouxe cura física à vida deste homem, mas trouxe cura espiritual à vida deste homem. E naquele mesmo instante, diz o texto, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. A pergunta de Jesus foi: que queres que eu te faça? O que é que tu queres que eu te faça? Esta pergunta é ousada. Se calhar muitos de nós gostavam de que Jesus aparecesse agora assim de repente e que se virasse para nós e dissesse assim: o que queres, André, que eu te faça? Se Jesus estivesse diante de ti agora à tua frente e te perguntasse assim: o que é que queres que eu te faça? Tipo gênio da lâmpada mágica. Qual é que seria a minha resposta? Qual é que seria a tua resposta? Os meus filhos desejariam que eu e a Eva, se nos sentássemos com eles, diziam: digam o que é que vocês querem que a gente vos faça. Eles falam muito de um filme que viam na Netflix, que era O Dia do Sim. Eu não sei se alguém conhece. Depois deles verem o filme, disseram assim: primeira fase, primeiro ponto. Pais, vocês têm que ver este filme connosco. Quando vimos o filme com eles, no final, segunda fase do processo, seria incrível, nós íamos ficar tão felizes se um dia vocês fizessem o Dia do Sim connosco. O que é que queres que eu te faça? Esta pergunta é ousada. Antes de mais, ela demonstra, e acompanhem agora isto comigo. Antes de mais, esta pergunta demonstra disponibilidade da parte de Jesus. Demonstra disponibilidade para parar,
demonstra disponibilidade para sentir, demonstra disponibilidade para escutar, demonstra disponibilidade da parte de Jesus para conhecer. Então, antes de mais, esta pergunta demonstra de Jesus, demonstra disponibilidade. Em segundo lugar, ela revela autoridade, porque para Jesus colocar uma questão destas, ele sabe, eu sei que qualquer resposta pode vir. Mas ao colocar esta questão, Jesus sabia a autoridade que tinha. Eu espero, ao colocar esta questão que queres que faça, pode vir a resposta que vier, mas eu sei que tenho autoridade para fazer aquilo que for preciso. Então revela autoridade para curar, autoridade para perdoar, autoridade para salvar. É deste Jesus que nós estamos a falar. Mas há uma coisa que eu gostava de destacar para vocês. E escutem isto com atenção. Esta é a pergunta que Jesus coloca. O que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus coloca a um homem cego e que viu em Jesus esperança. Vou ser honesto com vocês. À primeira vista, esta questão parece óbvia. Durante muitos anos, eu olhava para esta questão com algum humor. O humor de Jesus nesta pergunta é extraordinário. Virar-se para um homem que é cego e perguntar: o que é que queres que eu te faça? E durante muitos anos eu olhei para isto e pensava: o humor de Jesus. E de facto em muitos outros textos da palavra de Deus, Jesus tem um humor fora de série. Às vezes eu estou a ler a palavra de Deus, espero não escandalizar alguém, e eu estou a chorar a rir. Eu vejo humor na palavra de Deus de uma maneira que é simplesmente maravilhoso de ver. E Jesus é único e exímio nesse tipo de humor. Então, à primeira vista, resposta que parece óbvia, quase que até dá vontade, se eu lá tivesse a olhar para Jesus e eu... Estás a falar a sério? Tu estás de facto a perguntar a um homem que é cego: o que é que queres que eu te faça? Mas sabem o que é que eu adoro nesta pergunta de Jesus? Igreja, escutem isto com atenção, por favor. É que a questão que Jesus coloca a este homem dá-lhe dignidade. Não é a Jesus, é dar dignidade a este homem. Esta questão não assume, não impõe. Esta é uma questão que dá voz àquela pessoa. Lembro-me de uma amiga minha e da Eva nos contar que um dia alguém foi orar por ela. Uma mulher já aos seus 40 e tal anos, 50, solteira, ela nunca casou, e houve alguém que foi ter com ela a orar durante uma celebração, pôs as mãos sobre ela e começa: Deus, eu oro para que tu possas dar um marido a ela, que tu possas isto e aquilo e etc. E essa pessoa, em desabafo, num outro momento em que nós estávamos a conversar e a aconselhar, ela disse assim: a pessoa veio orar por mim, quem é que lhe disse que eu queria casar? É legítimo ou não é? Quem disse? Tantas das vezes, ao aconselharmos os nossos irmãos na fé uns com os outros e nas nossas orações, assumimos aquilo que nos parece óbvio, porque nos estamos simplesmente a projetar. Mas não estamos a dar dignidade ao meu irmão na fé, naquilo que realmente ele quer. E percebe, a necessidade que me parece óbvia no outro pode para a pessoa não ser óbvia, ser outra. Deixem-me colocar a seguinte questão. Se houvesse aqui alguém, eu não sei se há ou não, mas se houvesse aqui alguém que fosse tal como Bartimeu, cego, e eu no final desta mensagem chamasse à frente aqueles que gostavam, sei lá, de vir à frente por algum motivo e orássemos por eles, e vocês me ouvissem a perguntar: olha, tu queres que eu ore por ti? Obviamente não ia ter a ousadia de Jesus. O que é que queres que eu te faça? Eu não sou Jesus para o fazer. Mas virá e dizer: olha, como é que eu posso orar por ti? Ainda ontem perguntei a alguém, a um jovem aqui, eu perguntei: como é que eu posso orar por ti? Eu e a Eva colocamos todas as semanas praticamente esta questão um ao outro. Como é que ela pergunta muito: Tiago, como é que eu posso orar por ti? E eu pergunto: como é que eu posso orar por ti, Eva? E nós perguntámos isto perfeitamente normal. E nós perguntássemos assim: olha, um homem cego como Bartimeu, o que é que queres
que Jesus te faça? Como é que eu posso orar por ti? E ele cego olhava e diz assim: eu gostava que tu orasses para que eu voltasse a ter um relacionamento com os meus filhos. Como é que eu e tu iríamos reagir? Alguns, se calhar, no lugar em que estamos, íamos pensar assim: cego e vai pedir isto? Mas desde quando é que, para todos, o facto de tornar a ver é mais importante do que o voltar a reconciliar-se com a sua família? Como filhos de Deus, como cristãos, nós assumimos demais e removemos dignidade aos nossos irmãos na fé, ou uma pessoa que ainda não é um irmão, uma irmã na fé, mas um colega de trabalho com quem nós estamos constantemente, mas assumimos as coisas. Durante muito tempo eu assumi a pergunta de Jesus como óbvia, mas eu dou graças a Deus que Deus me fez ver de maneira diferente. Jesus deu-lhe dignidade ao perguntar: que queres que eu te faça? Por causa de Cristo, a cruz e o túmulo vazio dão-te dignidade. Por causa de Cristo, a cruz e o túmulo vazio dão-te dignidade. Eu não sei o que é que as minhas questões, as questões das pessoas que estão sentadas ao teu lado, as questões que te têm sido colocadas ao longo da tua vida, eu não sei como te têm feito sentir. Mas há uma coisa que eu te garanto: eu sei o que te fará sentir as questões de Jesus. Ele é alguém que te dá dignidade. E nesta manhã, Jesus está-te a perguntar: o que é que queres que eu te faça? E Bartimeu ensina-nos como nos aproximarmos da cruz. Porque é interessante isto, e gravem esta ideia: o oficial romano, ele compreendeu e teve esta revelação, porque ele estava junto à cruz. Significa que quanto mais perto estás da cruz, mais nítidas serão as palavras de Jesus para a tua vida. Então, como é que eu posso estar perto da cruz? Como é que eu a cada dia posso estar perto da cruz? Muito rapidamente. Em primeiro lugar, posiciona a tua voz. Eu gosto do facto deste homem, Bartimeu, ter posicionado a sua voz. Ele ter gritado bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Ele posiciona a sua voz. Ele começa a clamar. Ele sabia que Jesus estava a passar naquele lugar. Clama por Jesus nesta manhã. E se tiveres, deixa-me dizer-te, ninguém está aqui para te julgar. Se o tiveres que fazer audivelmente, faz. Se tiveres que antecipar a tua voz, antecipa a qualquer apelo, ou seja, aquilo que for. Na semana passada, eu estava a ministrar e começo a entrar no momento do apelo à salvação, e de repente nós estávamos assim, tipo à roda, e eu estou tipo assim a olhar, estou eu a começar o apelo para a salvação, e já está uma pessoa assim. Como que disse: eu quero, e tomara que a gente esteja a pregar e pessoas a levantarem-se e a dizerem: eu quero. Eu não preciso de ouvir mais. Eu não preciso de escutar mais nada. Eu quero esse Jesus que vocês vivem. Esse Jesus que deixou o túmulo vazio, que deixou a cruz vazia. Por vezes, posiciona a tua voz, porque por vezes a nossa voz alcança aquilo que os nossos olhos não estão a ver ainda. Se há coisa que os filhos de Deus sabem, é posicionar a sua voz. Olhem, os meus filhos, que acredito que são filhos de Deus também, eles são nossos filhos, obviamente, os nossos filhos, e se há coisa que eles sabem é posicionar a voz deles quando vamos ao supermercado. Então há corredores específicos em que eles são exímios em posicionar a voz deles. Tiago, filho de José, escuta estas minhas palavras. E quando nós chegamos às caixas de pagamento, meu Deus, em que há gente que posiciona as pastilhas elásticas, as gomas, os chocolates, é diabólico. Não é de Deus, tipo, é das duas uma. Pois lá está, Deus está-me a relembrar, mas eu uso tudo para mudar o teu caráter e aperfeiçoar a tua paciência e por aí fora. Mas eles sabem posicionar tão bem a voz deles nestas coisas. Porquê? Porque é o que eles verdadeiramente querem.
E todos nós sabemos posicionar a nossa voz para aquilo que realmente queremos. Para que é que eu tenho posicionado? Para o que é que eu tenho posicionado a minha voz? Para o que é que tu tens posicionado a tua voz? Porque para aquilo que nós realmente queremos, nós posicionamos a nossa voz. E este homem, ele sabia, eu quero ver. Eu quero viver e eu sei que Jesus está a passar neste lugar. Então eu vou clamar de todo o coração. Os meus filhos, eles sabem posicionar, que nós como filhos de Deus saibamos posicionar a nossa voz para aquilo que realmente interessa. Nós iremos sempre posicionar a nossa voz para aquilo que realmente é importante para nós. Não permitas que aquilo que tu não vês cale a tua boca. Não permitas que aquilo que tu não vês cale a tua boca. Deixa assim que aquilo que tu sabes projeta a tua voz. E foi isso mesmo que este homem fez. Ele não via, mas ele sabia. E isso era suficiente para clamar por Jesus. Em segundo lugar, posiciona os teus pés. A nossa fé sempre irá encontrar o caminho que os nossos olhos não veem. Posiciona os teus pés. Eu gosto quando nós lemos neste texto que este homem, ele atirou quando foram dizer, olha, anima-te, anima-te. Porque afinal nós estávamos a mandar calar, mas Jesus está interessado em escutar-te. Então olha, anima-te e vem ter com ele. E diz a palavra de Deus que este homem atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus. Mas o texto não nos diz em parte nenhuma, que este homem foi ajudado pelas pessoas que estavam à sua volta. Às vezes, infelizmente, nós nunca vamos ter ninguém que nos ajude a levantar. Mas nós sabemos que Jesus está lá. Porque alguém nos disse, os nossos olhos não veem, nós não temos ninguém para levantar, mas isso não impede eu posicionar a minha voz e de eu posicionar os meus pés. Ele atira a capa para o lado e alguns de nós precisam de uma vez por todas de atirar a sua capa para o lado, se levantar. E o teu caminhar pode parecer parvo, pode parecer loucura, pode parecer absurdo, pode não fazer sentido nenhum. E nós estarmos a ir atrás de alguém que nós ainda não estamos a ver e que simplesmente sabemos. Mas é isto que a fé provoca em nós. Nós sabemos que a cruz está vazia. Nós sabemos que o túmulo está vazio. E nós sabemos que Jesus nos salvou. E que o seu Espírito vive na nossa vida, no nosso coração. E isso é suficiente para mesmo não vendo. Eu posiciono os meus pés porque eu sei aonde eu tenho que me dirigir. E chegou a Jesus ou não chegou? Chegou a Ele ou não chegou? Então posiciona os teus pés. Se calhar tu e a tua família estão estagnados porque vocês não estão a posicionar a vossa voz e vocês não estão a posicionar os vossos pés. Há coisas que carregas há demasiado tempo, por isso é tempo de te posicionares e ires na direção de Jesus. Em terceiro e último lugar, posiciona o teu espírito. Posiciona o teu espírito. Não sei se a equipa de louvor pode ir subindo. Posiciona o teu espírito. Posiciona a tua voz. Posiciona os teus pés. E em terceiro lugar, posiciona o teu espírito. Chegarmos perto de Jesus será sempre o primeiro passo para recebermos dele o que ele quer fazer dentro de nós. Eu volto a repetir. Ouçam isto com atenção. Chegarmos perto de Jesus será sempre o primeiro passo para recebermos dele o que ele quer fazer dentro de nós.